Fala, meu consagrado, tudo bem com você? José Passos na área, mais um vídeo aqui desse canal. E no vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante. Então é o seguinte, deixa o like aqui, já se inscreve nesse canal e comenta aqui embaixo. Você acha que fundos imobiliários vão ser taxados ou não serão taxados? Comenta aqui e vamos entender um pouco mais sobre essa taxação de fundos imobiliários aqui nesse vídeo. Olha só, pessoal, eu abri aqui o site do Infomoney e aqui a gente tem a seguinte manchete: governo estuda incluir taxação de fundos imobiliários e fiagros em reforma tributária, diz jornal. Ideia ainda em discussão no Ministério da Fazenda seria cobrar IBS e CBS das receitas dos fundos, mas manter isenção sobre dividendos distribuídos à pessoa física. E aí você está se perguntando o seguinte: José, que reforma tributária é essa? Para quem não sabe, está tramitando já há alguns anos uma reforma tributária aqui no Brasil. Isso não é de agora. Essa reforma tributária, né, esse trâmite, essa ideia de se fazer uma reforma tributária, principalmente para simplificar a nossa loucura tributária que é o Brasil, ela já vem há alguns anos, tá? Há alguns governos, inclusive. Mas agora surgiu aí esse murmurinho de possível taxação de fundos imobiliários e fiagros nessa reforma tributária que já está sendo discutida há alguns anos. Só que é o seguinte, a ideia aqui não é taxar, né, o rendimento, não é taxar ali os dividendos da pessoa física. A ideia é fazer uma taxação anterior na receita desses fundos, cobrando IBS e CBS. José, o que é IBS e CBS? IBS e CBS são novos impostos que serão, que aparecerão ali para substituir impostos antigos que nós temos, PIS, COFINS, enfim. Mas isso não importa, pessoal. O que importa é o seguinte: há alguns anos, essa discussão sobre os fundos imobiliários, a taxação de fundos imobiliários, ela já veio à tona. Há alguns anos, essa possibilidade de taxar fundos imobiliários já veio à pauta. E aí é o seguinte, tá? Lá atrás, Paulo Guedes, né, que era o antigo ministro da Fazenda e da Economia, diz que não iria tributar fundos imobiliários. Isso, pessoal, foi em 2019, 2020, tá? Agora é o seguinte, por que, pessoal? Por que o Paulo Guedes na época falou que não iria tributar fundos imobiliários, pessoal? Por causa do seguinte, porque, olha isso aqui, tá? Para vocês entenderem a importância dos fundos imobiliários. Muita gente acha, né, que fundo imobiliário, fiagro, é só um ticket que está ali na tela do home broker que você compra, ele sobe e desce, mas não é isso. Fundo imobiliário, fiagro, pessoal, nada mais é do que você está fomentando o próprio mercado imobiliário, o próprio agronegócio. Então, olha só, tá, a importância dos fundos imobiliários. Os FIIs, os fundos imobiliários, bancam loteamentos de classe média e obras em todo o país. Então, eles fomentam a construção civil. Por isso, seria uma grande perda para o setor de construção civil se tivesse o fim da isenção sobre rendimentos nos fundos imobiliários. Esse tipo de investimento em outra ação possui alta liquidez e uma possibilidade de diversificação com poucos recursos. Hoje, com R$10, você compra uma cota de fundo imobiliário e pode fomentar o mercado de construção civil através de crédito imobiliário, de CRI, de CRA. Olha só, pessoal, além de uma possibilidade de diversificação, o ticket médio, né, do fundo imobiliário é de R$50 mil, ou seja, um valor de compra médio razoável, tá? Vale ressaltar que os fundos de investimento privado terão incidência de imposto, né? Aqui já tá falando do fundo privado. Mas, pessoal, olha só, a cada 1 milhão colocado na construção civil, 7,6 empregos são gerados diretamente. Outros 11 postos de trabalho surgem de formas indiretas. Sendo assim, como os fundos imobiliários são investimentos extremamente rentáveis e benéficos para todos,
o governo parece estar convencido em continuar mantendo apenas a taxação por cota, ou seja, por venda, né? Se você vende um fundo imobiliário hoje com lucro, você paga ali em cima do ganho de capital 20% em cima desse lucro, sem afetar o rendimento sobre os dividendos. Aí a ideia agora seria fazer ali criação de um imposto na receita do fundo imobiliário, porque o fundo ele tem a receita ali dos aluguéis, né, que ele cobra, das cotas que ele emite, dos CRIs, dos CRAs. Só que é o seguinte, essa notícia que eu trouxe para vocês aqui do InfoMoney é de hoje, ó. Hoje, meio-dia, 1º de julho de 2024. Só que, pessoal, hoje mesmo, mais tarde, a gente teve a notícia, né, de deputado falando o seguinte: olha só, integrantes, né, do grupo de trabalho sobre a reforma da tributária se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na segunda-feira para fechar a apresentação do parecer no dia 3 de julho, parecer sobre a reforma tributária. O deputado Reginaldo Lopes, que é do PT, inclusive, disse que o relatório do projeto de regulamentação da reforma tributária não prevê taxação de fundos imobiliários. Aí ele fala o seguinte: não haverá tributação de capital de fundos imobiliários, não haverá taxação sobre capital, o setor da construção civil, quando faz um empreendimento, paga. Vamos estudar como isso vai ficar, mas é certo que fundos não serão tributados. Então, esse deputado, que faz parte da comissão de trabalho, disse que fundos imobiliários não serão tributados. E aí é o seguinte, agora a gente fica naquela dúvida. Por quê? Falaram que vão tributar a receita dos fundos. E olha só, com essa tributação aqui da receita dos fundos, mesmo se não tributasse os dividendos, o rendimento do fundo, é claro que irá cair, porque parte dessa receita que seria distribuída vai ser taxada. Então, a perspectiva é que os rendimentos caiam por volta de 10% a 20%, se de fato essa tributação, essa taxação de fundos imobiliários, de FIAGROS, acontecer. Mas a nossa última notícia de dentro da comissão de trabalho da reforma tributária é que não haverá tributação nos fundos imobiliários. Isso veio agora no final da tarde do dia 1º de julho. Mas eu quero saber de você. Você acha que vai ter tributação de fundos imobiliários ou você acha que não vão mexer nisso devido à importância do fundo imobiliário para fomento da construção civil, do agronegócio, que, é claro, é um grande motor aí de produção de emprego e de geração de riqueza no nosso país? Comenta aqui, eu quero saber o que você acha. Você acha que não vai ter jeito, que vai taxar, seja na receita, seja no próprio dividendo, ou você acha que não vão taxar, porque isso seria um grande tiro no pé do governo e dessa reforma tributária? Comenta aqui. E não esquece, se inscreve nesse canal para aprender mais sobre cartões, pontos, milhas, investimentos, dividendos, tudo sobre educação financeira. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, seu familiar, e eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Um grande abraço.